queria perguntar algo para você. Você não precisa me responder. Eu não vou pedir para levantar a mão para a gente não se constranger, né? Mas eu acredito que muitos de vocês vão pensar que sim. Outros vão pensar, poxa vida, era o que eu queria, mas não sou. Queria perguntar para vocês se algum de vocês se considera uma pessoa persistente. Ah, Jéssica, eu me considero uma pessoa persistente, eu persisto, eu tenho objetivos, né? Eu alcanço, eu corro atrás, eu sou uma pessoa, eu não sou, eu deixo tudo para a última hora, eu não consigo persistir, se tem um objetivo, então, meu Deus do céu, eu já me atucando. Tá, sou persistente. Tá, mas no que é que eu normalmente persisto? Eu persisto em fazer dieta. Eu persisto em estudar para concurso. Eu persisto para não parecer as minhas imperfeições. Então, eu estou sempre, eu persisto do cabelo estar sempre escovado para ninguém descobrir que eu tenho cabelo crespo. Não sei no que persiste, né? Mas isso, quem persiste, persiste em algo. Não é aula de português, né? Mas persiste em alguma coisa. Só que fui lá procurar no dicionário o que é a palavra persistência que nos persegue. Persistência, ela quer dizer que uma qualidade do que dura, que se mantém, que persiste. É algo que se mantém em um estado, né? Algo que se corre atrás. Talvez no mundo, e eu acho que isso com o discorrer dessa mensagem, é algo que talvez a gente vai se dando conta que nós vamos sendo impulsionados a ser persistentes. Nós vamos sendo induzidos a ser persistentes. E eu quero dizer para vocês que cada um de nós, e eu não poderia não começar falando isso, que cada um de nós, a gente possui uma construção, né? Então, eu estou aqui olhando várias carinhas, e são várias misturas de duas pessoas, e dessas duas pessoas mais duas pessoas, e assim sucessivamente. Nós somos essa construção, mas eu não estou falando da aparência, eu estou falando de uma construção de quem eu sou. Aqui na minha oração eu até falei, né, Deus, obrigado pelas manias, porque estar em comunidade, a gente descobre quem ronca, quem não ronca, quem gosta disso, não gosta daquilo, luz apagada. Lá no meu quarto a gente teve umas, né, luz apagada, não, eu sonho, não sonho, eu sou sonâmbula, não sou. A gente tem essas coisas que a gente só descobre quando a gente tem intimidade. Ar-condicionado, pois então. Né, ar-condicionado, no próximo retiro nós vamos ter os irmãos do ar-condicionado e dos irmãos sem ar-condicionado. Daí vai ser os blocos, né, um lado para uns e um lado para outros. Vamos parar por aí. Né? Porque são muitas manias. Por que são muitas manias? Eu sou cheio de mania. Que é diferente do outro. Porque a gente vem de uma criação diferente. Né? O teu pai e tua mãe não é o mesmo pai meu e a minha mãe. Por isso que eu sou do jeito que eu sou e você do jeito que é. Só que além deles, existe um meio no qual a gente acaba convivendo que faz a gente ter a personalidade que a gente tem. Então, nós vamos tendo modelos no qual a gente vai seguindo. E eu quero dizer que talvez, eu não sei se isso é algo bom ou algo ruim, que a forma com que a nossa personalidade ela vai se construindo, existem várias interferências. O meio, a genética, isso foi a pregação do outro retiro, né, para quem assistiu. O meio, a genética, lá, os cromossomos, toda essa função. Mas uma das que mais eu acredito que interfere na constituição de alguém é o modelo que ela tem como referência. É aquela pessoa no qual a gente chama de família, pode ser sanguínea ou não, é aquela pessoa que está ali comigo todo dia. Por isso que a gente sempre fala muito, né, para as crianças, que o pai pode dizer, não fala palavrão, mas se o pai fala palavrão, não adianta nada. Quando tu fica brabo, tu não dá um tapão, mas se o pai, quando ficar brabo, dá um soco na mesa, sei lá o que ele faz, o filho ele tem um modelo. E a gente vai sendo modelado. Né? Então, a gente vai sendo lapidado e vai se tornando a Jéssica, o Maurício, a Sandra, quem eu sou. Único. Às vezes, talvez a gente pode pensar, infelizmente eu fui modelado num meio que não foi o que eu gostaria, ou meu meio foi ruim. Posso dizer para vocês que meio bom e meio ruim é uma questão de juízo. Porque eu não tenho como dizer que o teu meio foi ruim ou se o meu meio foi ruim. Porque a questão de ser ruim ou bom, vocês me entendem que é uma questão subjetiva? Porque talvez eu possa ter tido um modelo que é considerado de forma global aqui, que é ruim, por exemplo, alguém que todo mundo na casa come de boca aberta. E aí a criança vai fazer o quê? Comer de boca fechada. É óbvio que não. O modelo que ela tem quando ela aprendeu a comer é fazer o quê? Comer de boca aberta. Aí tem aqueles pais que fazem assim, né, quando está na casa dos outros, ou na visita, filho, come de boca fechada. Pô, mas em casa tu come de boca aberta, né? É o lugar de ensinar em casa, não é nos outros lugares, né? Mas a gente não está aqui para falar sobre criação de filhos. Pois é, esse é o modelo que eu tenho. Às vezes, e eu até coloquei um exemplo aqui, que às vezes a gente
não tem, e sempre, na verdade, a gente não tem como saber como cada um vai internalizar isso. Por exemplo, eu convivi só com pessoas, lá na minha família era muito porca. Sempre um monte de louça, casa bagunçada, sei lá, caminhando rato. Sabe aquela casa caminhando rato? Podre de sujeira. Só que eu sou uma criança, vivi ali, nasci ali, tudo sempre foi tranquilo para mim, né? Até gosto dos ratos, durmo com eles, são meus amigos, sei lá, né? A gente tem uma relação boa, né? Alguém que tem nojo de rato e de casa bagunçada vai chegar naquela casa e vai fazer aqui, um adulto, né? E vai fazer o quê? Meu Deus do céu, como é que essa criança mora aqui? Mas para a criança até então, tudo estava ok até aquele momento. O que acontece comigo? Existem duas chances. Ou eu vou ser alguém muito porco, e na minha casa eu vou ter um criado de rato, também, porque eu aprendi daquele jeito, ou eu vou ter aversão, ou eu vou ser uma pessoa tão caprichosa, mas tão caprichosa, que ninguém convive comigo. Que eu passo álcool, passo vinagre, passo água quente, lavo as mãos 10 vezes, boto luva, não pego. Por quê? Existe um sentido, porque a pessoa conviveu tanto com aquela sujeira, que ela tem aversão daquilo ali, ela se construiu daquilo. Então, vocês me entendem que a gente não tem como definir se a criança está vivendo num meio violento ou num meio que a gente, adulto, considera que é um meio, esse meio aqui só vai estragar ele. Eu não tenho como saber se essa criança vai ser violenta ou não. Isso depende de muitos fatores. Eu acredito que depende também muito de Deus e também da forma com que aquela criança vai lidar com aquele meio. O que eu estou dizendo para vocês? Esses somos nós. E a gente vem se construindo. Talvez você possa me dizer, mas aí tu começou perguntando se eu considero que eu sou uma pessoa persistente ou não. Daí, pensando em modelo, a gente pode pensar que a persistência ela pode vir de um modelo. E aí tu pode me dizer assim, Jéssica, eu sou persistente. Eu sou uma pessoa persistente porque meu pai, minha mãe, minha figura no qual me cuidou, era uma pessoa que não persistia em nada. Deixava sempre tudo para depois, eu não fazia nada, e eu me tornei alguém assim. Ou tu pode me dizer que não, né? Uma pessoa que corria atrás, foi um modelo, então eu fiz. Ou tu pode me dizer assim, essa é a resposta do porquê que eu sou desse jeito. Eu não sou persistente porque as pessoas no qual eu conviviam, Jesus amado, não faziam as coisas, não persistiam nos seus objetivos, não tinham metas, né? Talvez você pode me dizer isso. Não sei qual é a desculpa que tu tem, né? Agora pensando assim, sou, não sou, o que eu sou? Jesus amado, uma cara seria bom até tirar uma foto assim da cara de todo mundo de apavorado. Sou, não sou, o que eu sou, né? Mas é bom para a gente poder se avaliar. E muitas vezes essa conduta com que a gente tem e essa desculpa que às vezes a gente se dá para se absolver ou talvez para não querer se entender, às vezes a gente vai tendo resultados, e sempre a gente vai ter resultados, né? Estar no retiro te dá um resultado. Estar em casa te dá um resultado. Estar um dia no retiro, estar um dia em casa vai te dar um resultado. Estar todos os dias no retiro vai te dar um resultado. Então, tudo vai te dar um resultado, né? Porque toda ação vai ter o quê? Uma reação, né? Então, se eu estou aqui, se eu estou dormindo, eu vou ter um resultado. Vai estar todo mundo no final orando, falando, tu viu a palavra, né? Que nem agora eu falei. Tem gente que falou, pensou de repente. Falaram de Marta e Maria, nem tinha visto. A história de Ló, Jesus amado, qual parte que eu perdi? Porque às vezes a gente está perdido. E talvez, aqui eu falei vários certos, sim, a história de Ló, né? Porque nos impactou, de certa forma, pensar como alguém foi e entregou algo tão maior que a gente não faria nem o mínimo, né? Então aqui, e essa conduta e os comportamentos que a gente vai tendo, a partir desses modelos que a gente tem, gerem comportamentos em nós, que muitas vezes, talvez vocês podem dizer assim, sim, são comportamentos de que eu não consigo me dar conta, eu não sou capaz, eu não consigo fazer as coisas, eu sou um cara irresponsável. Isso vocês vão pensar, vocês não vão me dizer, né? Mas se quiser me dizer, não tem problema. Sou uma pessoa irresponsável, eu não consigo lidar com horário, eu não consigo lidar com responsabilidade, eu sou um procrastinador profissional, né? E falar de procrastinação é algo que Jesus... Duvido que todos nós não tenham um pouquinho para algo que a gente não gostaria de fazer. Às vezes, até mesmo estar na igreja ou conviver. Mas isso é a outra parte. Sim, esses comportamentos, eles nos levam e nos geram resultados negativos. E nos levam, muitas vezes, à frustração, né? Então, aí a gente pensa, poxa, eu deveria ter sido o que mais? Eu deveria ter sido mais persistente.
porque daí eu seria mais responsável, eu não deixaria as coisas tanto para a última hora, eu não faria de qualquer jeito, eu seria o top dos top e o melhor de todos. Às vezes a gente talvez possa pensar assim, talvez quando eu iniciei falando, vocês podem ter pensado isso. Poxa, que droga, como eu queria ser. Mas eu gostaria de trazer um novo conceito para você. Não se entristeça ainda, porque ainda não é tempo. Talvez no final é tempo, né? Porque todas as mensagens, todas eu senti uma paulada na cara. Né? Porque eu pensei, não é agora. Quando eu vi, né? Quero dizer para vocês, vamos abrir em Tiago 1, do 2 ao 5. Posso ler? Vamos lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá bondade, com bondade a todos. Até aí. Acredito que a maioria de vocês já conhecem esse texto. Esse texto me fez parar e pensar na forma com que eu avalio as situações à minha volta e a forma com que eu me cobro diante das situações. E pensar que ali, o texto ele inicia falando, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Sintam-se felizes por viverem situações no qual, né, pensando em aflição, algo que te gera agonia, algo que te desestabiliza, algo que te deixa aflito. Isso é aflição. Algo que te deixa, eu estou agoniado. Sabe a sensação de estar agoniado? É a sensação de que eu não sei qual é o resultado, mas eu gostaria de ter ele na minha mão. Então eu estou aflito porque eu não consigo resolver e não sei o que fazer. Aqui o texto ele se refere, ele faz até mesmo referência ali, da aflição no qual os discípulos sentiam e passavam quando eles apresentavam o evangelho e eles não podiam pregar esse evangelho depois da partida de Cristo. E o quanto eles sofreram diante disso. E o quanto eles se sentiam felizes de serem alguém, né, no qual representavam a Cristo e faziam algo que não podia fazer naquela época. Falo de forma simples, mas se você for procurar lá, não é tão simples assim. Né, eles sofriam, eles apanhavam, eles eram insultados. Mas eles sentiam uma alegria de ser alguém que representava a Cristo e que eram dedicados a Cristo. Aí talvez você possa pensar assim, tá, Jéssica, mas eu ouvi a mensagem de sábado, eu ouvi a mensagem de manhã, de sábado, né, como se hoje já fosse segunda. Né, eu ouvi a mensagem de manhã, eu ouvi a mensagem de noite e pensei, meu Deus, eu não fiz que nem Marta, eu não fiz que nem Ló, eu não fiz que nem eles, quem dirá que nem os discípulos? Porque se eu estivesse lá, no tempo de Jesus, Jesus teria subido e eu teria afinado a cola, talvez. Talvez, não teria a postura dos discípulos. Então, puxa vida, tu está falando dos discípulos e eu aqui. Eu acho que essa é a intenção da gente estar aqui, para que a gente possa entender qual é o nosso lugar. Esse é o pior, quando a gente se dá conta de qual é o nosso lugar. Mas eu digo para vocês aqui que a gente pode fazer uma analogia da nossa vida, de que às vezes, nós, e quase sempre, falo às vezes para não ficar, né, está determinando que é sempre. Mas normalmente nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. E nós somos induzidos pelo pecado e realizamos as coisas do jeito que dá, porque a gente quer resolver. E isso nos gera a vida que a gente tem. A vida que tu tem, a vida que eu tenho, diante das coisas que a gente acha que resolve. E isso nos deixa aflito. Não deixa aflito? Porque a gente tenta resolver do jeito que dá. E é uma linha muito fina. Porque viver para o Evangelho é todos os dias a gente estar em conflito com a nossa carne. Porque a gente quer viver e ser dedicado a Cristo, que é o que a gente vem falando nesses dias, mas ao mesmo tempo eu gostaria de viver para mim. Porque é muito melhor eu me agradar, e às vezes até é difícil se agradar, né? A me agradar e agradar a Cristo. E o texto aqui ele nos diz que essa agonia, que essa aflição, que esses momentos no qual a gente está desestabilizado, estou apavorado, estou perdido, estou atucanado, que normalmente a gente fala no nosso meio. Normalmente, nesses momentos, fazem com que a gente pare para pensar no que a gente está fazendo. Porque quando tu tá, né, eu estou aqui garantindo, pensando que está todo mundo entendendo, só falo bobagem, não
estou pensando, meu Deus, estão com um monte de careta, o que é isso? Mas a mensagem que diz que Deus nos dá tudo e nos dá habilidades faz a gente ter um pouco mais de tranquilidade, de que não é nós que faz entender, né? Mas é Cristo que faz com que a gente entenda. A gente olha para a nossa vida e se dá conta que nós estamos muito longe, que a gente está muito longe. E que a gente tenta todos os dias pegar para nós algo que não é nosso, resolver as coisas do nosso jeito. Só que quando a gente está apavorado e já não tem o que fazer, tu já tentou tudo, já tentou todo mundo. Tu lembra que tem um Deus? Coisa triste isso, né? Aí tu lembra que tem um Deus. Aí tu lembra que Ele nos ama e que Ele cuida e que existe um plano maior. Aí tu lembra. Depois que tu tentou tudo. Depois que tu já conversou com alguém, que tu já procurou uma mensagem na internet, que tu já fez de tudo, que tu já arrancou todos os cabelos da cabeça, aí tu lembra que existe Deus. Ainda bem que nós não somos Deus, né? Imagina, tu tem um amigo, procura todo mundo e o último é tu. Aí tu tem, mas ainda vem aqui falar comigo. Se tivesse falado comigo antes, tinha resolvido. Né? Não é assim que a gente pensa, a gente fica até ofendido às vezes, né? A pessoa vai pedir ajuda para todo mundo, não pede para ti. Ainda bem que a gente não é Deus. Porque é assim que a gente faz na nossa vida. Só que é bom, o texto diz que fiquem felizes por viverem essas situações. Ah, Jéssica, eu tô lascada, porque é só o que eu vivo. Ainda bem. Se alegrem por viver esses momentos, porque nesse momento gera em nós a ação de olhar para Deus e pensar que nós não somos donos da nossa vida. E que nós não sabemos o que fazer, mas Ele sabe o que fazer. E nesse momento nós nos colocamos em posição de humildade. Baixamos o nariz, baixamos os ombros, colocamos o joelho no chão e pensamos, eu não sou ninguém. Só que às vezes, quanta coisa precisa para quem é bem egoístão, para quem é bem orgulhosão aqui, e falo inclusive eu, quanta coisa um bom orgulhoso tem que passar para baixar o nariz, quem dirá pôr o joelho no chão. Então eu não sei, meu irmão, quais são as coisas que você tem que passar para que você fique feliz. Para que você entenda a aflição como um tratamento do próprio Deus para te mostrar as tuas falhas. E aqui também o texto ele diz que essa agonia, essa aflição, é o ato da gente poder olhar para dentro de nós. Quando eu olho para dentro de mim, eu digo para vocês, eu não sei, esse exercício que a gente faz diante do Evangelho, que é alguém estar aqui, estou trazendo algo que a partir da palavra e a partir do que a gente conversou e do que a gente orou, a gente construiu, e eu acredito que isso é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ativamente vem, né, com rajadas lá do céu, na tua cabeça, te mostrando e te sinalizando coisas que fazem tu pensar, bah, aqui eu não fui humilde, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Olha que coisa mais maravilhosa que é isso. Não é eu que estou falando. Mas é o quanto a gente vem sendo conduzido, não é o Gui, não é o Maurício, não é o Felipe, não é o Leandro, mas a capacidade de quanto Deus nos ama e nos conduz a entender aquilo que nós, ignorantes, ainda não entendemos. E Ele se esforça, porque nós somos bem complicados. Porque a gente se esforça para não entender as coisas, né? A gente se esforça para não prestar atenção. Né? A gente está sempre distraído, como diz a mensagem do Gui. Nós estamos sempre distraídos, porque sempre tem uma coisa que eu tenho que olhar. Sempre tem uma coisa, tem alguém chegando, as crianças estão passando. Sempre tem uma coisa que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque é horrível olhar para mim. Sabe por que é melhor? Eu olhar para o outro. Que o outro está fazendo errado. Aquele que não veio no retiro perdeu essa palavra. Mas tu está aqui. E tu veio. Ah, mas eu só vim hoje. Pô, ainda bem que tu veio hoje. O cara lá não veio, mas ele não veio. Ele vai ter a oportunidade dele. Talvez vai demorar mais. Talvez ele vai ter a oportunidade onde ele estiver. Mas eu não estou falando com ele, estou falando com você. Falando comigo que estou aqui. A gente não quer olhar para dentro de nós. A gente não quer ver as nossas falhas. Porque é mais fácil, eu acho até que foi o Felipe que falou entre as músicas aqui ontem, não lembro, que é mais fácil a gente fazer uma lista das nossas qualidades. Quando tu vai te apresentar para alguém, tu não fala, ah, eu tenho um bafo, eu gaguejo, eu não sei falar em público, eu tenho um chulé, sei lá o que tu tem. Falo de coisas que são engraçadas, mas na verdade tem coisa muito pior, eu não digo isso, não. Ah, eu estou me formando, né? Eu falo do concurso que eu passei, não do que eu rodei. Né? Eu falo das coisas que eu fui bem, não falo das coisas que eu fui mal. Né? Eu falo das coisas que eu consegui. Por quê? Porque eu quero que as pessoas tenham uma imagem boa de mim. Só eu quero dizer para você que você pode fazer isso para mim. Vai ser tá bom? Pode fazer isso para o teu irmão. Te digo, acho que a gente não se engana há mais muito tempo, porque nós já somos tão irmão que a gente já sabe quando é lorota.
Mas posso te dizer, sinto muito te dizer que é Deus. E Deus é Deus. E Ele sabe qual é o meu calo e o que é que eu preciso ser transformado e o que é que eu digo para Ele que eu faço que eu não faço. E Ele sabe. Então não faz diferença te dizer se eu passei, se eu não passei, o que eu estou fazendo. Mas Ele sabe quem eu sou. E Ele sabe quem você é. E isso é o que importa. E aqui o texto ele nos traz essa ideia de que Cristo ele nos sinaliza no que nós precisamos ser transformados. Ele traz aqui dizendo que vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Cristo, ele tem, e a gente não consegue nem mensurar o amor que ele tem por nós e o quanto ele cuida de nós, mesmo ele sinalizando para você e sinalizando para mim. Ô, dona Marta, quanta coisa tu te preocupa, né? Lá no nosso grupo, na Hora Silenciosa, ontem a gente falou muito sobre isso, né? De que a gente se preocupa tanto se as camas vão dar certo, se a comida vai dar, se todo mundo vai gostar, se as pessoas estão falando isso aqui, que daqui a pouco acabou o retiro e eu não sei o que aconteceu, porque eu estou preocupado com um monte de coisa. E as crianças, é a aulinha, é isso, é aquilo, aquele outro, me perdi. Digo para vocês que Cristo ele vem e sinaliza para nós aquilo que a gente precisa ser transformado. Só que sabe o que a gente faz, na maioria das vezes? A gente foge. A gente foge. A gente não olha para nós mesmos. A gente perde as oportunidades de olhar para nós e poder ser alguém melhor e ser transformado. E a gente foge com classe. Como assim foge com classe? Eu fujo com argumento. Porque eu não posso estar aqui porque eu tenho um aniversário. Eu não posso ir na igreja porque eu tenho tal coisa. Eu tenho. Tudo bem, irmão. A tua fuga, tu dá o nome que tu quer. Mas a gente foge. A gente foge de estar um momento olhando para aquilo que Ele quer mexer na nossa vida. E o pior de fugir é que como que eu vou ter a virtude de ser diferente se eu abro mão de entender o que eu preciso mudar? Como eu vou saber o que eu tenho que mudar se eu não quero, se eu não vejo? Se eu acho que eu não preciso mudar aquilo? Nunca vou saber que eu sou gaga se eu não me expor a falar. Nunca vou saber uma falha se eu não expor ela. E nós acabamos fugindo porque a gente não quer reconhecer, a gente não quer olhar não só para nós, mas a gente não quer mexer no que está quieto. Eu não quero mexer no que está quieto. Jéssica, a vida inteira eu aprendi que o evangelho era assim. Agora vem esse pessoal me ensinar diferente. Como assim? Como assim a gente não pode se preocupar com as coisas? Eu sempre me preocupei. Eu sou muito preocupada. Olha só, tô suando, tô atucanada. Essa sou eu normalmente. Sem Jesus. Né? Por quê? Porque às vezes a gente se orgulha de ser atucanado. Vai dizer que tu não te orgulha. Eu sempre tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho isso e eu tenho aquilo. E a pessoa chega até cansada de conversar contigo, né? Porque tu tem um monte de coisa para fazer. E a gente acha trimassa. Por quê? Por que eu tenho um monte de coisa para fazer? Porque eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. Eu fujo de querer enxergar quem eu sou, mas eu arrumo um monte de coisa para fazer. Não sei se vocês algum dia tiveram algo que vocês precisavam muito fazer. Sei lá, estudar ou algo do tipo. Estudar normalmente é um bom exemplo, porque é algo que normalmente a gente acaba deixando para depois. Para uma prova ou algo do tipo. E quando vê, tu tinha 6 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, uma semana, um dia. Bate um desespero, tu começa a chorar, tu te atucana. Porque tu fugiu o tempo todo daquilo que tu deveria ter feito. E tu não fez, né? E aí no último dia tu te deprime, tu pensa que o mundo está acabando. Tá mesmo, porque tu fez com que ele acabasse, né? A gente bota a culpa num monte de coisa. Mas é um exemplo bobo, mas olhar para a nossa vida é pensar, imagina se a gente foge de uma prova, se a gente não vai fugir de mexer no orgulho, no egoísmo e no jeito que a gente vê o mundo, no jeito que a gente trata as pessoas. De quanto a gente é egoísta, do quanto a gente pensa só na gente. Ixi, coisa braba. Porque é brabo da gente se dar conta. E aí o que acontece? Não sei se a gente foge, não só por vergonha, ou por qualquer motivo, ou porque eu quero fingir ter uma aparência e não quero que ninguém saiba que eu sou do jeito que eu sou, mas é como eu disse, volto a dizer, Deus sabe quem a gente é. Agora, se o meu irmão pensa ou não, nós falávamos também no grupo que às vezes a gente se esforça tanto pensando no que o outro vai pensar, mas o outro nem pensou ainda. Nem pensou, né? Porque às vezes é a pessoa mais atrasada e tu já está sofrendo porque ele pensou que tu é um mau caráter.
que tu é um sem vergonha, mas ele nem pensou ainda, nem olhou para ti, mas tu já está sofrendo porque ele pensou. O que eu quero dizer para vocês é que existem situações e existem atitudes no qual a gente vai tendo que por trás delas não são simples atitudes. Elas nos motivam. O ato de fugir, existe uma motivação. Eu fujo de falar com alguém que faz anos que eu não falo, porque existe uma dor, existe uma falha, existe uma mágoa, e eu não quero expor essa falha. Então, o que eu faço? Eu não falo com essa pessoa, sei lá. Quantas pessoas, às vezes, na sua família ficam anos sem falar com alguém? Por quê? Porque eu não quero mexer naquilo que está quieto. E é difícil, dói, é dolorido, é chato. Quando a gente tem alguém que faz tempo, né, saiu da igreja, não convive mais, a pessoa chega, a gente fica, e agora? O que eu faço? Né? Porque tu vai bater de frente com algo que já fazia um tempo que tu não mexia mais. E depois que tu bate de frente com aquilo, como é bom, né? A gente não se dá conta, às vezes, quando a gente bate de frente. O peso, o impacto nem é tão grande quanto a gente pensava antes. Só que a gente foge disso. E muitas vezes a gente não se dá conta que o evangelho, e é algo que a gente vem trazendo e vem falando, o evangelho, ele é simples. O evangelho, ele é simples. Cristo nos apresentou uma verdade, ele nos dá habilidades, nos dá possibilidades, te deu um monte de dom, um monte de talento, tu é a pessoa que tu é, sabe fazer um monte de coisa que eu sei fazer coisa que tu não sabe. E tu é um baita de um egoísta, e eu sou uma baita de uma egoísta, que pego tudo isso pra mim, e faço o quê? Boto tudo dentro da minha bolsinha, e carrego comigo e digo que é meu. O evangelho, ele é simples, Deus te deu, mas eu pego como meu. E sabe o que eu faço? De algo tão simples, sabe aquelas pessoas que a gente diz assim, ó, tudo é fácil, mas quando chega na mão do fulano, a coisa complica. Não sei se você conhece uma pessoa assim. A pessoa complica, ela atravessa, né? Era só vir até aqui, a pessoa fez um atalho ali, teve gente até que se perdeu, né? Fez um atalho, que era mais perto. Pô, era só vir no caminho que todo mundo disse que era, botaram no grupo, não botaram no GPS lá. Não, mas o irmão tem que complicar, né? E a gente faz isso. O evangelho, ele é simples. Deus nos ama, ele nos cuida, ele nos dá a oportunidade de estar perto dele. E aí o que a gente faz? A gente complica. A gente põe desculpa. A gente inventa moda. A gente põe nome no que a gente quiser. Como eu falei, bota nome na tua fuga no que tu quiser. O que a gente faz? O texto, ele diz para que a gente possa ter maturidade para ser honestos com nós mesmos. Se a gente não tem maturidade com nós mesmos, de entender a nossa limitação, nós não temos capacidade de perseverar na transformação. Não tem como eu me manter pensando que eu preciso ser transformado se eu nunca entendi que eu erro. Como eu vou saber que eu preciso mudar se ninguém nunca disse que eu fiz isso errado? Ninguém nunca me disse que isso era uma coisa que eu não deveria fazer. Posso dizer para vocês? Ele nos diz. Só que a gente se faz de louco. O evangelho nos apresenta uma verdade no qual a gente deve seguir. Mas sabe o que eu faço? Eu procuro em todos os outros lugares. Eu procuro no serviço, eu procuro na rede social, eu procuro nos vídeos. Hoje a gente está numa época onde as pessoas dizem o que a gente deve fazer. E sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem. Porque elas estão com preguiça de entender o que elas devem fazer. E o cristão, ele tem feito isso. Ele se vende a uma mentira. Que o cara gravou ali, está ganhando uma nota nas tuas costas. Um vídeo de 5 minutos. Que vai fazer a tua vida ser vitoriosa. E tu, que a vida está um terror, pensa, eu quero essa vitória. E olha o vídeo, e repete, olha 10 vezes, sei lá quantas vezes tu olha para ver se pega no tranco. Desculpa. Ele está ficando rico, ela está ficando rica, sei lá quem é que tu olha. Não sei se tu olha. Mas a gente vem sendo conduzido porque a gente não quer pensar, a gente não quer olhar e a gente não quer entender o que o evangelho nos apresenta. Porque a gente quer algo pronto, porque não é muito mais fácil? Tu entrega um texto para uma criança, adolescente ou para um adulto, né? Começa na criança para não ficar tão pior para nós. Um texto, né? Bah, olha aqui minhas anotações. Puxa vida, tem que ler isso aqui tudo, Sora. Não é assim? Ah, não. Explica para nós, resume aí para nós o que é. É assim que a gente faz. A gente tem uma verdade no qual a gente pode seguir. Mas resume aí para nós. Ô Maurício, resume aí para mim. O que eu tenho que fazer? Tô louco para matar meu marido. O que eu faço? Foi o Maurício que disse. Ele disse que era para mim fazer isso. Porque a gente prefere fazer isso do que a gente ir
pegar a palavra, entender o que é que eu tenho que fazer. Porque é mais rápido, é mais fácil e pior, melhor. Eu tenho alguém que eu posso botar a culpa, porque eu não posso botar a culpa na Bíblia. Apesar de que eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que põe culpa na Bíblia. A gente já ouviu cada discurso, né? Foi a Bíblia que mandou fazer isso. Daí eu dei todo o dinheiro, agora não tem dinheiro, estou ferrado, olha só. Leu errado. Ou tu foi lá, pegou a Bíblia, olhou o vídeo no YouTube e o pastor te explicou o que tu deveria fazer. Não foi tu que leu. Alguém te disse como que tu deveria fazer. E é isso que a gente vem fazendo todos os dias. E os sinais que Deus vem nos mostrando e sinalizando na nossa vida para a gente ser transformado, é como se eles fossem água abaixo. É como se não fizessem diferença. Não, para mim não, é para o irmão, não é para mim. Essa palavra foi boa, mas foi para o irmão que não veio. Vou chegar nele e vou dizer para ele, olha, tu perdeu a palavra, era assim, assim, assim. Eu vi mesmo que tu é Marta, desde o início eu vi que tu é Marta. Tanto é que tu nem estava lá, estava fazendo outra coisa, né? É isso que a gente acaba pensando. Só que a gente, enquanto a gente pensa dessa forma, nós continuamos conduzindo a nossa vida e a gente continua se mantendo em um estado. E a gente é muito bom em querer resolver as coisas. As coisas estão dando errado e eu vou tentando resolver. Eu não procuro na palavra, não procuro lugar nenhum, eu procuro em outros lugares e eu encontro respostas que me favorecem e vou continuando mantendo a minha vida. Só que eu posso dizer uma coisa para vocês? Posso dizer uma coisa para vocês? Lamentavelmente, que a nossa vida, talvez ela tenha que chegar num rumo extremo, no qual a gente não tem, está tão aflito que a gente não consegue nem entender mais nada, que está tudo perdido, para saber que a gente não é bom em resolver as coisas. Só que a gente teima em resolver as coisas do nosso jeito. A gente teima em se manter da mesma forma. Bonzão, sem ser transformado por Cristo. Se mantém desse jeito. Só que eu tenho uma conclusão da minha, não sei a de vocês. Que eu teimo em achar que eu tenho soluções melhores que as dos outros. E melhor ainda, melhor do que as de Deus. E os meus resultados e os nossos resultados é uma bagunça. Porque a gente está sempre atrapalhado. Porque a gente tenta resolver e não consegue. Tenta resolver e não consegue. E não se dá conta que a gente vai sempre ter os mesmos resultados ou piores. Os resultados que tu já tem, tu já sabe. Mas se tu continuar desse jeito, resolvendo do jeito que tu resolve as tuas coisas, vai piorar. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que o ser humano é bom em complicar. É bom em fazer errado. É bom de deixar pior. Agora, ter uma vida dedicada a Deus e entregue a algo que não é lá no YouTube ou nos lugares no qual eu procuro respostas, e agora eu entregar para Deus aquilo que eu tenho e que é difícil, que eu não consigo ser transformado, admitir e entender que eu preciso mudar. Eu preciso, é como se algo que se agarra a mim e eu não consigo sozinho. Quando eu entendo, eu tenho a dúvida de que, tá, Jéssica, mas aí eu não sei se eu vou mudar. Mas aí eu não sei a resposta. Eu não sei como é que vai ser. Pois é. Cristo, ele nos traz para essa realidade, onde a gente perde as nossas garantias. Sabe por quê? Porque ou garantia furada a nossa. Sabe a garantia estendida que tu paga lá no teu celular, que às vezes até mentira é, porque daí quebra, tu vai lá e tem que fazer um escândalo na loja, porque daí tu descobre que tu pagou e não adiantou nada? É tipo a nossa vida. A gente faz umas garantias estendidas, eu resolvo, eu faço. Te ferra. Eu resolvo, eu faço. Me ferro. Eu resolvo, eu faço. Ferro todo mundo que está na minha volta. Aí eu entendo. Pô, estou perdendo a minha fé. Estou perdendo a minha família. As pessoas não convivem mais comigo. Eu sou insuportável. Só falo bobagem. Só penso bagacerice. Eu sou uma pessoa que ninguém aguenta. Que imagem de Cristo. As pessoas olham para mim e enxergam... Desculpa, se não enxergam Cristo, só pode enxergar, né? Ninguém quer conviver comigo porque eu sou um mala sem alça. Esses somos nós. Esses somos nós. Uma mala que não dá nem para carregar. Não tem alça. Mas Cristo se dispõe a nos carregar. E nos mostra, eu estou te dando a alça. Teus irmãos poder te ajudar a carregar. Estou te dando aqui. Eu não quero. Tenho rodinha. Eu ando de rodinha, porque eu sou bom. Cai uma rodinha.
Eu ando numa só, porque eu ainda sou bom. Cai a outra. Eu vou arrastando. Não precisa me carregar. Não me carrega. Mas é que nem o tomo do irmão, né? Solta minhas pernas. Buf. Nem sei o que é dele. Nem tá aqui, eu acho. Não me segura. Eu não vi, né? Só soube que a história foi desse jeito. É tipo isso. Solta, Deus. Me solta. Pum, cai, quebra os dentes. Não é assim que acontece? Né? A gente tem que rir para não chorar, porque podia ter quebrado os dentes, podia ter ralado o queixo, podia ter Jesus Cristo no primeiro dia, né? E é assim que a gente faz. E a gente acha trimassa ser valentão, ser egoísta, ser orgulhoso, ser atucanado, ter um monte de coisa, porque parece ser bonito. Eu não sei quem que inventou. O homem, é óbvio. Porque a gente é genial. É genial para estragar os planos de Deus. Aí a gente vem e olha para esse mundo no qual a gente vive, e isso vem em contraponto de viver uma vida dedicada e dizer, Deus, segura minhas pernas porque eu vou cair. Me segura, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Me ajuda a resolver as minhas coisas. Tem algo aqui por aqui. Achei que podia ser o meu, né? Tô pregando e o telefone tá tocando. Me ajuda, Deus, a resolver, porque eu não sei como fazer. Posso te dizer uma coisa, irmãos e irmãs? Só com o joelho no chão, com a cara no chão, às vezes sem nada, sem namorado, sem casa, sem carro, sem dinheiro. Tenho carro, não tenho dinheiro para botar gasolina. Sem nada, uma vergonha danada, que às vezes a gente vai reconhecer. Mas você acha que Deus, sendo Deus, nos amando como Ele nos ama, Ele quer que a gente passe por tudo isso para que a gente entenda? Você que é pai e mãe, você sabe. Você não quer que seu filho esfole o joelho para ele entender que ele não tem que ficar subindo e descendo da escada toda hora. Mas se ele subir 4, 5 vezes, tu já está quase torcendo porque ele deu uma esfoladinha, deu um resbalãozinho para ele pensar assim, não vou de novo. Né? Essa é a sensação do próprio Deus. Se ela vai se atirar, então, para aí. Preciso que ela entenda. O plano de Deus é um plano em que Ele nos acolhe, Ele nos transforma, nos torna filhos, nos torna alguém parte, nos torna alguém muito melhor do que a gente poderia ser. Mas não muito melhor para ser um chefe, para ser alguém melhor, para ser melhor do que os outros. Para que a gente deixe de sofrer com as coisas desse mundo. Para que a gente possa entender que existe um plano muito maior. Enquanto a gente vive as aflições desse mundo, dedicados a esse mundo, a gente vai viver atucanado com as coisas desse mundo. O mundo, ele nos engana e ele nos oferece muitos métodos. Talvez hoje, se alguém entrar, se eu fosse dar um exemplo aqui da gente só colocar a palavra método no Google ali, você vai ver quanto método tem. Tem método para fazer bolo de caixinha, tem método para perder não sei quantos quilos, tem método para ficar rico, tem método para tudo, para abrir igreja, tem método para tirar dinheiro das pessoas, tem método para tudo. Sabe por quê? Porque o mundo, ele pega o texto e ele resume do jeito dele, né? Por quê? Porque eu peguei o texto, eu estudei o texto, acredito que Deus tem usado a minha vida, assim como tem usado a vida dos guris, e eu trouxe isso. Talvez você vai pegar o texto, Jéssica, Deus falou isso comigo, que tri. E que tri quando é assim. Da gente poder se colocar à disposição de Deus no mesmo texto. Ontem a gente falava sobre isso, né? Ali na parábola do semeador, quantas vezes Deus já mexeu com a gente, falou com a gente várias vezes no mesmo texto. Mas o mundo vem e ele nos apresenta um método para que a gente alcance o nosso objetivo. Não sei se o objetivo é ser mais positivo, não sei se o objetivo é ser uma pessoa mais autoastral, uma pessoa que as pessoas gostem de conviver. Não sei qual é o objetivo que tu alcança, que tu quer alcançar, que tu procura determinar, né? Aí se a gente for procurar, enquanto eu estava fazendo a mensagem, eu tive o privilégio, e eu ia trazer para vocês, mas eu acho que vocês podem procurar, porque eu não sei se merece o nosso tempo, né? Mas eu me permitia prestar atenção, numa reportagem da RBS, numa entrevista que eles fizeram com um pessoal sobre quando eles têm dias ruins, o que eles fazem. Meu irmão, nem sei se vale a pena você procurar. Pensa positivo, eu determino, eu acordo dizendo, eu posso, eu consigo, eu sou um vencedor, eu determino. E aí eu chego no emprego e brigo com todo mundo. Daí eu vou lá e faço cara de nojo para todo mundo. E aí ninguém quer ficar perto de mim, mas eu determino. E funciona, fulano de tal.
Sim, se eu não determinasse, as coisas não dariam do jeito que dão. Chega a ser dá até uma repulsa só de olhar. Porque as pessoas hoje, elas pagam cursos caros. Gente, curso caro. Sabe pra quê? Sabe pra quê? Pra ser melhor que os outros. As pessoas pagam curso caro, elas parcelam no cartão de crédito, elas não têm dinheiro para botar gasolina, mas elas parcelam, porque é isso que elas precisam. Sabe por quê? Porque o mundo nos oferece um método que vai garantir a nossa vitória, vai garantir o nosso resultado. Quero dizer para você que esse método, em muitos momentos, já me tentou e te tenta. Sabe por quê? Porque eu quero um método que me garanta que eu vou ter um resultado. Eu vou fazer o cursinho online, mas eu quero ser o primeiro. Não é assim as propagandas de cursinho? Tu vai fazer o cursinho aqui comigo, sei lá, tu vai pagar não sei quantos mil. Mas tu vai ser o primeiro. Porque eu quero uma garantia de que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Porque eu é que mando na minha vida, eu é que sei. E aqui o mundo, ele traz essa realidade pra gente, uma realidade de quem persiste e quem corre atrás dos seus objetivos tem mais resultado do que quem não. Do que quem não persiste. Quando eu perguntei pra você é persistente ou não? Nem sei o que eu digo. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de dizer que a gente não é persistente. A gente tem vergonha de dizer que a gente não corre atrás das coisas. Posso dizer uma coisa pra você? Sabe quem é que faz você pensar isso? O mundo. Porque o mundo, ele apresenta pra nós uma persistência. O que é persistência? Se manter em algo. O mundo nos oferece uma ideia de que nós precisamos nos manter o foco, olhando para algo que nós gostaríamos de alcançar. Sabe para quê? Para ser melhor que os outros. Eu quero fazer o cursinho, porque eu quero ser o primeiro. Não quero ser o segundo. Eu quero ser melhor, porque eu quero provar que eu sou bom. Né? Eu pago lá tanta coisa, né? Dar exemplo, vou dizer, mas tanta coisa que o pessoal paga. Né? Curso de coaching, desculpa, eu sei que está sendo gravado. Pelo amor de Deus, você conhece Jesus Cristo, alguém que entregou a sua vida, que sofreu, que te deu tudo, te deu habilidade, para você precisar que alguém fique gritando no teu ouvido para que as coisas dê certo. As pessoas não gostam de gente, mas elas fazem curso de coaching. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Desculpa. Mas eu prefiro, às vezes, perder horas ouvindo um coaching do que eu pegar a palavra e entender o que Deus tem pra mim. Sabe por quê? Porque eles massageiam o ego. Sabe gato? Eu tenho dois gatos, né? E eles ficam aqui, ó. É tipo isso. Porque a gente prefere muitas vezes. A gente procura, eu procurando dentro dos vídeos ali, tem vídeos que diz que tu consegue perder 10 quilos em uma semana. Tu consegue, sem sair de casa. Agora a gente tinha visto uma propaganda. Sem sair de casa, você consegue perder 10 quilos. Sabe o que quer dizer? Tu quer entrar, tu quer olhar, tu quer pagar, tu quer comprar, porque tu pensa, o cara tá lá, vai na nutricionista, faz treinamento, vai na academia, toma não sei o quê, não come, tá todo mundo comendo, eu não tô comendo. E o cara não sai de casa e perde 10 quilos. Sabe por quê? Porque o mundo, ele nos ilude com um método que vai nos garantir o nosso resultado. Só que eu quero perguntar uma coisa para você. Aquele que perde 10 quilos sem sair de casa, aquele que fica rico com um curso de 8.000, sei lá quantos dígitos, aquele que fala bem em público, porque treina sua oratória, não precisa estudar, sem estudar. Sei lá o que você já viu, o que já te prometeram, e que você pensou assim, organiza suas finanças. Sei lá o que você pensou. Normalmente a gente se tenta quando a gente está derrubado em alguma coisa, a gente pensa, é isso que eu quero. Né? Te ensino a pregar e convencer as pessoas, e um dia, compra o pacote antes do retiro. Vamos ver se a gente convence o pessoal. Por quê? Porque eu quero, eu estou desesperado e eu quero. Agora eu pergunto para você, aquele que perdeu isso, que ganhou isso, que fez aquilo, que fez aquele outro, é melhor do que aquele que não conseguiu? Quem é que acha que é melhor? Quem é que acha que não é melhor? Quem é que não acha nada? Tá gravando, né? Vocês estão com medo de levantar a mão e depois aparecer, né?
Só ele acha. Sabe por que você não responde? Porque você acha que ele é melhor que você. Ele acha. Sabe por quê? Porque ele é teu rival. Ele perdeu 10, tu não perdeu 1. Tu tá fazendo acompanhamento, tá fazendo tudo e não deu. Falo de peso porque é uma coisa que normalmente é uma coisa que a gente acaba se atrapalhando às vezes. E é uma coisa que às vezes nos incomoda, porque a gente quer comer bobagem, a gente quer emagrecer, né? E tem entre outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês que o mundo nos ensina que quem aplica o método, quem corre atrás, é melhor do que quem não consegue. Esse é o mundo. Nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de alguém que entregou a sua vida, que nos ama e que quer transformar quem nós somos. Tu acha que é isso que ele faz? Não, não é isso que ele faz. Quero dizer para você que essas pessoas, nós, que somos levados a essa mentira, nós temos uma motivação. É uma falsa persistência. É se manter em algo porque, sabe qual é a minha motivação? Eu quero ser melhor do que o outro. É uma motivação egoísta. Então eu persisto porque estou lá na academia. Vou lá, faço um monte de exercício. Sempre tem alguém do meu lado que começou comigo. O cara tá bem, o cara tá fortão, o cara tá bonitão. E eu ainda tô aqui magrelão. Ou com a barriguinha, sei lá como é que tu tá. O que eu faço? Eu estipulo uma competição comigo mesmo. Ninguém me disse que ele é o meu contra. Mas eu faço uma competição comigo mesma. O cara vai às 6, o cara vai às 8h30 da noite, às vezes ele vai às 5 da tarde. Então eu vou às 5 para 6, eu vou às 5 para as 8. Nem sei qual outro horário que eu disse. Eu faço. Ele tá comendo isso. Agora ele vai ver, não vou comer nada. Né? Não é assim? Porque eu preciso de um empenho. Eu preciso de alguém que me motive porque eu preciso alcançar o meu objetivo. E o que a gente faz? A gente acaba alcançando o nosso objetivo. E parabéns, você alcançou o seu objetivo, Maurício. Tu é o melhor. Nós temos aqui na foto da nossa academia o cara que conseguiu em um dia perder, sei lá, sua sanidade. Sei lá o que o cara perdeu. Mas ele conseguiu. Mas sabe o que eu quero? Eu quero estar na foto da academia, porque eu quero ser o melhor. Eu quero estar na foto do cursinho, porque eu quero ser o primeiro. Mas aí tu diz, não, Jéssica, meu sonho é ser concursado. Meu não é. Mas nós vamos pegando as oportunidades que tem, né? O que a gente faz? A gente faz porque a gente mente, que é por uma motivação, mas Deus sabe que a tua motivação não é essa. Eu venho na igreja todos os cultos, chego no horário, toco no louvor, fico no DK, fico com as crianças, de vez em quando dou uma xingada nelas, aí eu converso com elas, canto umas músicas, não tiro, às vezes, a letra, me atraso, faço isso, mas eu sou melhor do que aquele que não vem, que não toca, que não cuida das crianças, nem a louça lava. Sabe o que eu faço? Porque a minha motivação é ser melhor do que aquele que não faz. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, existe uma motivação. O que me move? Pergunto para você, o que é que te motiva? Todos nós temos algo que nos motiva. O mundo faz com que a gente se motive e a gente se infle com as conquistas que ele pode nos dar. E com os títulos que ele pode nos dar. Jéssica, mas eu nunca fui alguém que pensei em título. Sim, nas pequenas coisas. Na nota da prova da escola, o cara tirou 8, mas tu tirou 8,1. Mas eu tirei 8,1, né? Não é assim. A gente deseja ser melhor, porque o mundo nos treina assim. Nós viemos para o Evangelho e a gente entende que o que acontece? Que ele olha para nós, Deus olha para nós e vê um monte de gente que compete desenfreadamente, que não olha para os lados, que não se ama, que se detesta, que se preocupa somente com seu umbigo, que se preocupa somente consigo mesmo, mas que conta milhões de histórias. Não sei qual é a tua história. Nem sei por que tu tá aqui. Talvez tu tá aqui, tu pode dizer, eu vim pro retiro, porque eu não tinha outro lugar para ir. Lá na pesquisa, a gente perguntou, né, por que você veio? Tem resposta de todos os tipos. Depois, se vocês quiserem, até posso mostrar para vocês, porque não aparece quem é que responde. Parece só as respostas. Bem legal de ver. Teve 23 pessoas que responderam. Dá tempo de responder se você quiser, mas agora já está quase no feedback, né, de como foi o retiro. O mundo, ele vem e nos apresenta essa realidade.
E não esqueça, nós desejamos ser melhor do que os outros. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa carne. O homem queria ser melhor do que Deus. Ele desrespeitou a única regra que Deus deu para ele no jardim. Sabe por quê? Porque ele queria ser melhor do que Deus. Agora tu vem para cá me dizer que tu não quer ser melhor do que os outros? O que eu quero dizer para vocês? Às vezes a gente mente para nós mesmos para a gente se iludir que a gente está fazendo certo. Mas a nossa motivação está podre, está errada. Eu me orgulho de ser persistente e alcançar os meus objetivos perto de alguém que não consegue. Mas esse não é o evangelho. Alguém que consegue chegar e ser transformado deveria pegar no braço de alguém que não consegue e dizer, vamos lá. Estou dizendo para você que você não deve dividir o que Deus tem feito na tua vida. Estou dizendo para você que esse pensamento do mundo, de querer ser melhor, vem para dentro da igreja. E faz com que a gente não consiga ser dedicado a Deus. Nós não conseguimos entender que nós precisamos conhecer e que nós precisamos ter um compromisso com Deus. Posso dizer uma coisa para você que eu acredito que é muito grave, que acontece muito na nossa igreja. Por nós termos tido uma construção de um evangelho no qual as pessoas têm liberdade e as pessoas têm autonomia de levantar o dedo agora e dizer, Jéssica, o que tu está falando é uma viagem. E depois você vai dizer assim, meu Deus, Jéssica, tá louca. Os guris inventaram esse tema. A gente tem liberdade. As pessoas pensam que elas não precisam fazer. Elas não fazem, elas não vão. Posso dizer para vocês que o momento que a gente mais tem gente na igreja é no retiro, que está todo mundo. Agora eu pergunto para você, existem coisas que a gente se dedica muito. Todos vocês se dedicam muito. Sei lá, dei vários exemplos aqui. Porque você tem uma motivação que te alimenta. Mas para o evangelho, a gente não se dedica. Sabe por quê? Lembra quando o Gui falou de algo que é urgente e algo que é importante? Eu faço aquilo que eu considero que é importante. Se você não faz no evangelho, para Cristo, na igreja, se você não se dedica, é porque você pensa que não é importante. E é visto na sua vida que você faz o que você acha que é importante. Se você gasta não sei quantas horas na academia, tudo bem, meu irmão, é um ideal, a gente tem que cuidar da saúde. Não estou falando nada contra isso. Mas eu estou falando que ser dedicado a Deus é entender que nós precisamos ter uma vida transformada. Nós temos um compromisso que ninguém te obrigou a fazer. Ontem na mensagem o Maurício trouxe. Ninguém te obrigou a se compromissar com Deus. Tu quis, mas agora vim para a igreja para conversar fiado e se gloriar, porque tu é persistente, tu alcança e tu consegue, meu irmão, judiaria. A gente está aqui, eu digo para vocês que isso tudo também mexeu comigo, porque eu sempre pensei que o que me faltava era ser persistente. Eu sempre pensei que eu tinha que ter uma tabela e um método no qual eu deveria ter resultados específicos. Eu chego aqui e Deus me chama a atenção porque eu não sou dedicada. Eu não lido como alguém que tem um compromisso. Eu lido como alguém que tem coisas mais importantes para fazer. Digo para você, se você tem coisas mais importantes para fazer, vá fazer. Vá fazer. Faça o que você tem para fazer. Faça a sua dieta, faça a sua academia, faça seu coaching, faça seu aperfeiçoamento empresarial. Faça. Dedique seu tempo a isso. E os seus resultados vão ser esses. Você vai ser igual o cara do vídeo. Você vai ser igual a ele. Que bom. Eu achava que vocês gostariam e eu gostaria de ser igual a Cristo. Agora, se a gente não tem os resultados que a gente gostaria de ter, é porque tu quer ser igual o cara do vídeo. Não coloca a cota em Deus. Estou passando por provação, estou passando por aflição. Meu Deus, Deus vai me aprovar nessa situação. Meu irmão, a tua aprovação, a tua situação é porque tu faz tudo errado. E a tua prioridade está errada. A minha prioridade está errada. Como que eu quero plantar uma coisa e ter outra? Como que eu quero ser dedicado e ter um compromisso com Deus? É como ser casado. Eu tenho um compromisso com o Maurício. Eu tenho um compromisso com ele. Eu tenho que ser fiel a ele. Eu não tenho que estar postando roupa. Eu estou postando roupa. Oh, Deus, desculpa. Eu não tenho que estar postando coisa pelada nas redes sociais, porque eu tenho um compromisso com ele. Eu não tenho que andar aqui, vamos tomar um chimarrão lá no meio dos arbustos com o irmão. É meu irmão, mas pô, eu tenho um compromisso com o cara. Não tem um compromisso? Você que é casado, você que é namorado, você tem um compromisso. Eu sei que tem gente que tem compromisso, que age como se não tivesse. Mas nós não estamos falando da igreja, a gente está falando de outros lugares, né?
Agora, se tu quer botar uma aliança no dedo e dizer que tu é casado, tu diz, cara, mas é melhor tirar e dizer que tu te separou, então. E é isso que a gente faz com Deus. A gente vem na igreja, a gente diz para Deus, Deus, eu estou aqui, muda minha vida, eu quero ser teu servo, quero ser dedicado, fui no retiro, olha só essa palavra, bah! Mas assim, eu vou continuar fazendo minhas coisas, tu faz as tuas. E era isso. Quero dizer para você, irmão e irmã, e para mim também. A gente vive nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas sabe o que a gente faz? A gente está sempre desejando as coisas desse mundo. É como se a gente botasse, né, o arroz de leite de ontem, né? Todo mundo elogiou muito o arroz de leite, né? E a comida o tempo todo, né? Porque Jesus amado. Né? O que a gente vai conseguir fazer muito bem é engordar bastante. Mas tá bom, né? Pensando em motivação, em prioridade, né? Depois a gente faz alguns contratos aqui com alguns profissionais e assim a gente vai indo, né? Mas eu digo pra você, a gente bota lá aquele coisão todo dia, arroz de leite. E eu digo pra você assim, ó, esse arroz de leite aqui é desse mundo. Vocês olhem e não comam. Talvez se a gente não tivesse comido ontem seria mais fácil, né? Porque a gente saberia, pensaria que podia ser ruim, né? E a gente olha, mas eu penso assim, então tá. Tipo a mulher de Ló, né? Ah, tá. Ah, então tá. Mas só uma cheiradinha. Imagina as crianças na volta da panela ali, né? Dando uma lambidinha, mas só uma lambidinha. Tipo aquele do marshmallow. Vocês já viram aquele vídeo do marshmallow? Tipo isso. A gente faz isso. A gente não entende que Deus tem algo melhor para nós. E a gente deseja ser como do mundo. Só que a gente quer ser Nutella, né, que se diz, né? Eu sou cristão, os irmãos. Mas eu sou do mundo, por meus amigos. Ou sei lá para quem tu quer ser. E é isso que a gente faz. Só que eu digo para você, quem é meio a meio tem resultado meio a meio. Mudança meio a meio, uma vida meia boca. E eu vou te dizer, ter uma vida meia boca eu acho que é horrível. Esse mundo não é fácil, Deus promete algo melhor para nós, tu ainda quer ter uma vida meia boca. Só que é isso que a gente faz, nós estamos sempre capenga, nós estamos sempre puxando a perna. Porque sempre tem uma coisa para trás. Sabe por quê? Eu decido Cristo, eu quero ser transformado, eu quero mudar, mas daqui a pouco, o que eu vou voltar a fazer? Eu persisto nas coisas do mundo. Eu me dedico muito mais para as coisas desse mundo. Porque eu quero ser como as pessoas desse mundo. Ah, mas ela, mas ele alcançou. Quero te perguntar uma coisa, e eu acho que é isso que eu quero que você guarde na sua cabeça. Quem você quer ser? O que você quer ser? Você quer ser alguém que se dedica a Cristo, se dedica ao Evangelho e vive como alguém compromissado. Sabe? Ah, mas o ministério despertar, não era mais ministério, despertar. Mas o despertar o pessoal é de boa, cara. Vai lá, não dá bola. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o retiro é sobre devoção, é porque é o que a gente não tem. Vai lá no despertar, que Deus vai te transformar. Que sejamos nós, pessoas que têm conduta de compromisso. Quem tem compromisso chega atrasado. Quem tem compromisso deixa a pessoa na mão. Quem tem compromisso fala o que pensa. Quem tem compromisso não pensa no outro. Quem tem compromisso deixa as coisas para depois. Quem tem compromisso fura a escala. Eu falo aqui escala de todos os tipos, porque agora a gente tem um monte de escala. Deixa a pessoa na mão, avisa na última hora. É isso quem tem compromisso? Então assim, meu irmão, desculpa, tu não tem compromisso. Ter compromisso com Cristo não é ter uma tabelinha de metas e eu faço tudo certo na igreja. Mas vive uma vida dedicado, eu sou bom. Sabe aquele colega que tu diz assim, ah, ele passou na URGS, mas ele era dedicado. Não é assim que as pessoas falam para justificar, né? Que o cara estudou mais que tu. Só que assim, pá, olha só, Deus transformou a vida dele. Sabe por quê? Porque ele é dedicado. Ele baixa a cabeça, ele entende que ele está errado. E eu posso dizer uma coisa para vocês, viver uma vida dedicada não é uma vida egoísta. Enquanto no mundo eu quero ser persistente, eu quero ser o melhor, eu sou o que alcança os objetivos, eu sou o que tem as tabelinhas. Eu digo para vocês, quem me conhece sabe quantas tabelas eu já tive. Porque eu quero uma garantia. Porque eu penso que eu que tenho tabela sou melhor do que quem não tem. Né? Isso é o mundo. Mas quando a gente vem para Deus, a gente entende que Deus ele mostra para ti, mostra para mim quem a gente é. E Ele quer transformar quem eu sou. Só que talvez Ele vai ter que me deixar num momento bem aflito para eu entender que eu não sou ninguém. Quero que vocês leiam comigo, para a gente já ir encerrando, um texto que também está em Tiago 3:13, do 13 ao 18. Vou ler. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom
comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, e é da natureza humana, e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, também há confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Talvez a gente conheça esse trecho, mas talvez não se dê conta do início. O que eu digo para vocês aqui? O que esse texto ele nos diz? Muitas vezes, para a gente alcançar os nossos objetivos e ser persistente, é muito alimentado pela inveja que a gente tem por alguém que alcança e a gente não alcança. Nós somos alimentados por essa inveja, que nos gera uma amargura tão grande porque ele consegue e eu não consigo, porque ele consegue juntar dinheiro, porque ele consegue viajar, porque ele consegue isso, porque ele consegue aquilo e eu não consigo. E além dessa amargura aqui, me torna egoísta, sabe por quê? Porque eu começo a pensar só em mim. Porque eu penso, se ele consegue, eu tenho que alcançar também. Eu tenho que ser como ele, eu tenho que ser melhor do que ele. Esse texto, ele diz que essas coisas são o quê? São de natureza humana e diabólica. Digo para você, talvez, não sei se mudou teu conceito de persistência. Ser persistente nesse mundo é alcançar um patamar melhor do que os outros. Mas isso não é evangelho. Evangelho é ser pacífico, é ser bondoso, é ser humilde, é entender que nós precisamos ser transformados. E eu digo para vocês, precisamos aprender a ser cristão. Porque a gente não sabe. Sabe por quê? Se nós fossemos perguntar hoje, quem tem o hábito de ler a Bíblia? Ninguém tem. Quem tem o hábito de orar, de conversar com Deus, de pedir para Deus para ser transformado? Ninguém tem. Mas o discurso bem bonito todo mundo tem, porque faz um monte de coisa na igreja, é tipo Marta. Quero dizer para vocês, para a gente finalizar, que infelizmente, às vezes a gente precisa tomar um chacoalhar de Deus para entender que não vai ser de um dia para outro que a gente vai alcançar os resultados que a gente gostaria de ter. Nós não vamos ser perfeitos, nós vamos ser transformados. E quando a gente entende que a gente é imperfeito, que a gente é errado, que a gente está fazendo tudo errado, que bom. Se você sair desse retiro com a cabeça baixa, entendendo, não sou ninguém, eu acredito que Deus alcançou o objetivo dele. Agora, se você sair daqui achando que você é tribom, vai precisar não sei quantos retiros ainda para entender. Sabe o que acontece com as pessoas hoje? As pessoas, elas vão procurar as coisas mais fáceis. Então, a gente tem gente hoje que é psicólogo, é nutricionista, é médico, é tudo não sei o quê, porque faz tutorial no YouTube. Não é de graça que essas pessoas estudam e fazem tudo o que fazem. Tem gente que vem dizer para mim, às vezes, não que eu seja melhor do que ninguém, muito pelo contrário, mas dizer para mim como é que a gente faz para lidar com a nossa emoção porque vê um vídeo na internet. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é assim que a gente é com Cristo. A gente olha um vídeo na internet e a gente acha que a gente sabe ser cristão. E tem gente ensinando a ser cristão, a ter uma vida próspera e ser melhor do que os outros. Para me encerrar, digo para vocês, você quer ser melhor do que os outros? Seja persistente. Alcance seus objetivos. Seja bem bonitão, bem bonitona, sei lá o que você quer ser. Se você quer ter compromisso com Cristo, ter uma vida dedicada, peça para Deus te mostrar as tuas motivações. E o porquê que você posta as fotos que você posta, por que você faz as coisas que você faz. Não estou dizendo que ninguém tem que largar o emprego, largar as coisas que faz. Você me entende, né? Estou falando da motivação. O que nos leva a fazer o que a gente faz. E se é por egoísmo, e se é por amargura, ou se é porque eu tenho inveja de alguém que tem mais sucesso do que eu, você viu o que o texto diz. São coisas desse mundo e são diabólicas. E eu acho que um ponto bem importante da gente poder pensar. Você quer ser alguém dedicado a Deus e comprometido com o Evangelho? Reavalie a sua conduta dentro da igreja. Qual é a sua conduta? As pessoas olham para você e pensam, eu quero ser como fulano. Que mesmo passando por tudo isso, ele se dedica. Não estou falando dedicar ao que você faz na igreja Despertar, na igreja de Cristo. Seja dedicado, que nós possamos entender que nós precisamos sim ser dedicado ao Evangelho. Nós temos a persistência
e nós temos a devoção. Podemos ser tripersistentes e alcançar um monte de objetivo. Isso é melhor do que os outros. Vai ser bom, talvez. Mas a gente pode ser sujeito a Deus. A gente pode entender o que é ter a oportunidade de ter uma vida diferente. Que a gente nunca teve. Que a gente possa experimentar aqui na Terra uma vida dedicada a Deus. Com uma vida reta. No namoro, no casamento, na solteirice, com filho, sem filho. Perdendo alguém que a gente ama. Tendo dificuldade com droga. Sei lá qual é o teu problema. Podendo ter uma vida dedicada a Deus. Amém? Peço para vocês que vocês possam se colocar de pé. E que a gente possa aproveitar esse tempo. Eu digo para vocês que eu sei que não é neste momento que está o mistério. Até porque não tem mistério. Mas aproveita esse momento que a palavra ainda está fresquinha e que Deus mexeu um monte de coisa dentro de ti, que a gente possa falar para Deus que talvez até hoje você pensou que para você ter o emprego que você queria, a vida que você queria, você tinha que ser mais persistente. E hoje Deus vem e desconstrói esses conceitos. E pensa que na verdade o que você precisa não é ser persistente. Você precisa ser dedicado a Deus. Entregar a Deus o teu caminho.